Cumprimento a todos os meus irmãos, saudando-os com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 26 de fevereiro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença eu me uno com os meus irmãos para te adorar. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. E que ao abrirmos a Tua palavra profética neste momento, o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus que peço. Amém. Um feliz sábado para todos vocês. Deus nos deu uma mensagem para esta manhã. É a carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 e vamos ver então os versos 18 até o verso 29. Aqui nós lemos. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Queridos, esta é a carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. É uma carta que ele escreveu para a igreja cristã, para todos os cristãos que viveram neste período que veio após Pérgamo. O período de Pérgamo foi de 313 até o ano 538. Portanto, do ano 538 para frente, a Idade Média, é a carta que Jesus escreveu para os cristãos de Tiatira, aplicando-se a este período de 538 até 1517, quando começou a reforma de Martinho Lutero. Tiatira, queridos, era uma cidade na Lídia, 42 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Tiatira não tem uma história bem conhecida. Raramente ela é mencionada pelos escritores antigos. A história de Tiatira é um espaço em branco. Era considerada uma cidade santa, centro de adoração ao deus Sol, Tirinos, geralmente representado como um deus metade homem e metade cavalo. Por volta do 3º século a.C., a cidade de Tiatira entrou em decadência e foi fundada novamente por Seleuco, um dos generais de Alexandre. Embora tenha se tornado um centro comercial do Vale Licos, Tiatira nunca se tornou uma metrópole, uma grande cidade como Éfeso, ou como Esmirna, ou como Pérgamo. Tiatira destacou-se pelas corporações comerciais, entre elas a corporação de tingidores de púrpura. Lembram-se vocês de Lídia, aquela que foi convertida
através do apóstolo Paulo, mencionada ali em Atos capítulo 16 e o verso 14, Lídia, convertida pelo apóstolo Paulo a Jesus Cristo, ela é descrita em Atos 16, 14 como sendo uma vendedora de púrpura de Tiatira. Tiatira era famosa pelo seu magnificente templo de Ártemis, outro nome usado para a deusa Diana. A antiga Tiatira encontra-se hoje soterrada sob uma pequena cidade, chamada atualmente de Aquisar, com cerca de 46 mil habitantes. Tiatira, querido, significa sacrifício de contrição. Foi um período de perseguição aos cristãos. Aquele período de Esmirna, que foi perseguição, depois veio o período de Pérgamo, em que acabaram as perseguições e os cristãos se tornaram a igreja do Estado, a igreja do imperador. O período de Pérgamo foi o mais triste e tragédia para o cristianismo, porque se casou, no período de Pérgamo, se casou o cristianismo com o paganismo. E, queridos, agora no período de Tiatira é o período da supremacia papal. A profecia introduz clara e objetivamente a fase da supremacia papal, exatamente aqui na carta de Tiatira. O período de Pérgamo preparou o caminho para o surgimento do papado. Descrito ali em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, ali Paulo descreve o surgimento do papado, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, uma definição mais clara do que essa seria impossível, pois define objetivamente as pretensões reivindicadas pelo bispo de Roma ao se tornar cabeça do cristianismo. A igreja cristã passou por um longo processo de decadência espiritual até chegar a esse ponto de submissão ao bispo de Roma como um poder absoluto sobre os reis e sobre a igreja. É importante lembrar que a igreja mencionada na carta de Tiatira ainda era a igreja de Deus, mas Jezabel não era de Deus, ela não é de Deus. Os 1260 anos de perseguição aos santos do Altíssimo, essa perseguição foi profetizada em Daniel 7, 25, e também em Apocalipse capítulo 12, verso 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. Aqui nós lemos: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses são os 3 anos e meio proféticos de Daniel 7, 25, aqui mencionados como 1260 dias proféticos, 1260 anos. Esse é o período da primeira supremacia papal, que foi do ano 538 ao ano de 1798. Porém, queridos, com a influência da reforma protestante, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na frente da porta de Wittenberg, lá no ano de 1517, pela influência da reforma protestante, este período de Tiatira não foi até 1798, mas sim até 1517. O ano 476 é mencionado pelos historiadores como o fim do Império Romano do Ocidente e o surgimento da Europa dividida nas 10 nações, mencionadas ali em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7 fala dos 4 animais representando os 4 impérios mundiais. E em Daniel capítulo 7 fala que o 4º animal era terrível e espantoso, com 10 chifres, representando as 10 nações que surgiriam do Império Romano. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala dos 10 chifres, mas fala também de um chifre pequeno que surgiu no meio dos 10. E esse chifre pequeno que surgiu no meio dos 10 derrubou 3 daqueles 10 chifres. Esses 3 que foram derrubados foram as tribos, os povos que não se submeteram ao bispo de Roma, Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Foram os 3 destruídos por ordem papal.
Aqui lemos em Daniel capítulo 7 e o verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, ou seja, os 10 chifres do quarto animal, o quarto animal representa o Império Romano, e os 10 chifres representam as 10 nações que surgiram do Império Romano, quando deixou de existir o Império Romano do Ocidente em 476. E aqui diz, verso 24, e quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Este 11º que surgiu no meio dos 10, este chifre derrubaria 3 dos 10 primeiros. Representa o poder político-religioso do papado, do bispo de Roma. E por influência papal, os érulos foram destruídos em 493, os vândalos foram destruídos em 534 e os ostrogodos foram destruídos em 538. Foi assim que começou a supremacia papal em 538, porque o caminho estava livre dos seus inimigos. Este poder aqui mencionado em Daniel capítulo 7, verso 25, se refere ao poder romano, Roma papal. Lemos aqui Daniel 7, 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus, e destruirá os santos do Altíssimo, perseguição aos fiéis filhos de Deus, obedientes aos mandamentos de Deus. E este chifre pequeno, o poder papal, cuidará em mudar os tempos e a lei. Mexeu no mandamento que fala sobre o tempo. Dos 10 mandamentos só existe um que fala do tempo, o tempo sagrado de 24 horas sabáticas. Lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11, fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o único mandamento que fala sobre o tempo sagrado, 24 horas sabáticas. Pois o chifre pequeno, o poder papal, mexeu com este mandamento, removendo-o dos 10 mandamentos e colocando no lugar dele o mandamento mandando guardar domingos e festas. Por isso diz aqui, cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus, os 10 mandamentos. E eles, os servos do Altíssimo, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. É o período mencionado em Apocalipse 12, verso 6, onde fala que a igreja fugiu para o deserto. E ali foi alimentada por Deus por 1260 dias proféticos. Queridos, em 533, o imperador Justiniano promulgou uma carta possuindo a validade de um decreto imperial. E nesta carta, ele reconhecia a absoluta liderança do bispo de Roma, João II. E então, queridos, a partir deste decreto, as autoridades romanas datam o reconhecimento oficial da supremacia papal. Porém, em 533, ainda existiam 2 tribos arianas que se opunham às doutrinas de Roma. Os vândalos foram derrotados pelo general Belisário em 534. E então, em seguida, os ostrogodos foram derrotados em 538. Neste ano, começa a supremacia papal, de 1260 anos. O Papa Silvério, acusado de simpatia para com os ostrogodos, foi deposto por Belisário em 537. O imperador interveio e sustentou a questão da validade da sua deposição, e naquele mesmo ano, disse o historiador Philip Schaff, Virgílio, instrumento servil às mãos de Teodora, ascendeu à cadeira papal sob a proteção militar de Belisário. Com o Papa Virgílio, iniciou-se uma nova ordem de papas, iniciou-se também o período da supremacia papal de 1260 anos. Porém, queridos, o período de Tiatira acabou em 1517, ano em que Martinho Lutero pregou as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg.
A mensagem de Jesus para a igreja de Tiatira aplica-se apropriadamente à experiência do cristianismo, à história do cristianismo durante a Idade Média, chamada Idade Escura. Jesus começou esta carta aqui no capítulo 2. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 2 e vamos ler novamente a carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. Capítulo 2 de Apocalipse, vamos ver então o verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus. Jesus aqui nesta carta se intitula o Filho de Deus, aquele que nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. É Filho de Deus, é Deus 100%. Mas o título que ele preferia também usar muitas vezes era Filho do Homem, destacando a natureza humana do Filho de Deus, porque ele se tornou um de nós. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. E aqui diz, no verso 19, eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vejam quantos elogios Jesus dá para os cristãos que viveram neste período de Tiatira, no período da Idade Escura, de 538 em diante. Deus tinha sim um fiel remanescente naquele tempo e tem hoje também um fiel remanescente. Jesus não mede palavras para elogiar a fidelidade dos seus filhos deste tempo, dizendo, eu conheço as tuas obras, eu sei quanto vocês sofrem, quanto vocês são perseguidos, eu conheço a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, um crescendo espiritual. Eles foram crescendo no reavivamento. A reforma começou no período de Tiatira e foi crescendo em direção ao movimento da reforma protestante no século XVI, no tempo de Martinho Lutero. Mas a reforma começou muito antes e foi num crescendo maravilhoso pelo poder do Espírito Santo. Por isso diz aqui que as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. Este é um grande elogio que Jesus faz para a sua igreja. Este foi o tempo dos valdenses, queridos. O período de Tiatira foi o período dos valdenses, foi o período dos albigenses, foi o período do grande arauto do evangelho João Wycliffe, foi o período de João Hus, foi o período de Jerônimo, terminando então com Martinho Lutero. Deus viu o serviço de amor e paciente sofrimento dos seus filhos neste período e expressou para Tiatira palavras de louvor e de elogio, destacando-a como a única igreja em que Jesus observou um progresso nas obras dos crentes. Por isso diz aqui o capítulo 2, verso 19, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua paciência, a tua fé, e que as tuas últimas obras são melhores e maiores do que as primeiras. Mas existe também a repreensão de Jesus para a igreja cristã deste período de Tiatira. Qual é a repreensão? Aqui o verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel é uma mulher que representa Roma papal. Os símbolos usados aqui não poderiam ser mais apropriados. Quem era Jezabel? Literalmente, Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, conforme diz lá em 1 Reis, capítulo 16 e o verso 31. Queridos, Acabe, rei de Israel, era fraco em capacidade e em moral, e sua união por casamento com uma mulher idólatra resultou em desastre para o povo de Israel. Jezabel, portanto, veio da casa de Baal para a casa de Deus. Queridos, Jezabel, esposa de Acabe, era pagã de coração, tornou-se rainha do povo de Israel. Como rainha, fez todos os esforços para seduzir os adoradores de Deus e estabelecer o culto a Baal, ao Deus Sol. Os profetas de Deus foram mortos à espada pelo espaço de 3 anos e meio literais. No tempo de Jezabel, houve um período de seca, que Deus removeu a chuva, removeu as bênçãos,
por 3 anos e meio, exatamente como está em Tiago capítulo 5, verso 17. Foram 1260 dias literais em que Jesus Cristo removeu as bênçãos no período de Jezabel. Mas, queridos, este período é um período profético, porque estes 3 anos e meio de Jezabel, reinando sobre o povo de Deus, a esposa de Acabe, esse período profético representa também os 3 anos e meio de 1260 anos da Idade Média da supremacia papal. Queridos, aqui na carta que Jesus escreveu a Tiatira, Jezabel é mencionada como sendo Roma papal. É um antítipo de Roma papal, a grande meretriz que se diz profetiza. No período de Pérgamo, queridos, efetivou-se o casamento do cristianismo com o paganismo. E deste jugo desigual nasceu o filho da perdição, o homem do pecado, segundo a Tessalonicenses 2:8. Jezabel papal, admitida no seio da igreja e ensinando o povo de Deus, representa Roma papal dominando e instruindo o povo de Deus durante a Idade Média. Roma papal trouxe consigo violência, perseguição e terrível escuridão. O período em que a Jezabel papal esteve assentada no trono corresponde ao período em que a igreja de Deus teve que fugir para o deserto, como está em Apocalipse capítulo 12, verso 6, onde diz: a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 1260 anos, 538 a 1798. No 6º século, o papado tornou-se firmemente estabelecido, fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial e declarou ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, verso 2. Começaram então os 1260 anos de opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel 7, 25 e Apocalipse capítulo 12, verso 6. O acesso da igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. As autoridades católicas reconhecem que o Vaticano de hoje foi construído exatamente nos jardins de Nero, o imperador de Roma, onde, segundo a tradição, foi enterrado o apóstolo Pedro. Don Sharkey escreveu neste livro, Don Sharkey diz: o primeiro edifício a ser construído na região hoje conhecida por Vaticano foi um circo construído pelo imperador Calígula, poucos anos depois da morte de Jesus. Muitas disputas esportivas ali se realizaram. Mais tarde, Nero introduziu reformas neste circo e o circo passou a ser chamado de Circo de Nero. Foi nesse circo que se efetuou o primeiro massacre dos cristãos. Nero contemplava satisfeito os cristãos queimados como tochas em postes, ou feitos em pedaços pelos leões, ou mortos por milhares de outros meios, cada qual mais terrível do que o outro. Neste circo foi São Pedro crucificado. A pedido do Papa Silvestre, Constantino começou a construção de uma grande igreja ali no ano 306. Foi a primitiva Basílica de São Pedro. Uma parte das paredes do velho circo foi aproveitada na construção da igreja. O Papa Silvestre fez a consagração da Basílica no dia 18 de novembro de 324. Este foi o início do Vaticano. Por isso a profecia diz que o dragão deu seu poder à besta e o seu trono, porque o Vaticano, conhecido hoje, foi um presente do imperador de Roma para o bispo de Roma. O mesmo espírito perseguidor de Roma pagã cedeu lugar às perseguições papais contra os cristãos. O trono de Satanás tornou-se o trono papal, que por sua vez continuou a se embebedar com o sangue dos mártires, assim como diz Apocalipse 17, verso 6. Queridos, a maneira como o panteão de Roma foi consagrado para o uso da igreja cristã mostra claramente a origem e a natureza pagãs de muitas das suas doutrinas. Este antigo templo, o Panteão, ali em Roma, ainda existe e pode ser visitado pelos turistas.
Ele foi construído por Marcos Agripa no ano 27 a.C. e consagrado a todos os deuses pagãos. O Papa Bonifácio IV, em 610 d.C., reconsagrou este panteão à bendita Virgem e a todos os santos. Daquele tempo em diante, os seguidores da fé cristã católica passaram a se ajoelhar e adorar neste templo, diante das mesmas imagens. Obviamente, os nomes dos ídolos e imagens foram mudados para nomes de personagens cristãos. A mesma adoração idólatra continua sendo realizada até o dia de hoje. O Papa pretende ser o vigário de Cristo na terra, a suprema cabeça da Igreja. O Papa Inocêncio se denominou o único diante de quem todos os joelhos, todas as coisas no céu e todas as coisas na terra e debaixo da terra devem dobrar os joelhos. Ele reivindica o poder sobre as almas de todos os homens na terra e mesmo sobre aqueles que já deixaram a terra. Essa é uma blasfêmia contra Deus. Blasfêmia papal. Apocalipse capítulo 13, verso 5 diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, se colocar no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 20, irmãos. Apocalipse capítulo 2, verso 20 diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel. O cristianismo tolerou a Jezabel papal. E aqui diz mulher que se diz profetiza, ou seja, é um líder religioso que se diz representante de Deus, que ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Por influência papal, os cristãos passaram a aceitar as doutrinas pagãs. Queridos, a Jezabel papal, que se diz profetiza, ensinou a igreja a se prostituir com a idolatria. A Igreja de Roma ensina que o Papa é o mediador, que se pode confiar nas próprias obras para expiação do pecado. Ensina os crentes a praticarem longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, construção de igrejas, de relicários e de altares, pagamento de grandes somas à igreja. Generalizou-se a adoração das imagens. Acendem-se velas perante imagens e orações são feitas às imagens. O erro da imortalidade natural do homem e consciência na morte, a adoração da Virgem Maria, a heresia do tormento eterno, a doutrina das indulgências, a santificação do domingo, a implantação do idolátrico sacrifício da missa. Todos estes foram ensinamentos pagãos introduzidos no cristianismo. O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Queridos, em Apocalipse 17, a profecia fala de Babilônia, a grande meretriz, vestida com ouro e pedras preciosas, com um cálice de ouro na mão, prostituindo-se com os grandes da terra, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, sentada sobre a cidade dos 7 montes. É exatamente o que está em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17 e o verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Jezabel está sentada sobre os 7 montes de Roma. Ali está a sede deste poder apóstata. Esta é uma descrição acurada, própria de Jezabel papal. Esta mulher Jezabel é a igreja tomando o lugar de Jesus, rebaixando Jesus para exaltar a igreja, rebaixando a Bíblia para exaltar a tradição. A mensagem de Roma é: ouça a igreja. Mas a mensagem de Jesus não é: ouça a igreja. A mensagem de Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Apocalipse 2, verso 29. A maioria do protestantismo pode se julgar bem separado e distante do papado, mas, se analisarmos, vamos perceber que o protestantismo hoje está mantendo e defendendo com unhas e dentes as doutrinas que tiveram origem não na Bíblia, mas origem no paganismo. Citamos alguns exemplos. A imortalidade da alma. Isso não tem apoio bíblico. A santificação do domingo. O Natal, 25 de dezembro. A Páscoa com seus ovos e coelhinhos.
a autoridade da igreja acima da autoridade da Bíblia, o clero como sendo uma classe superior à dos leigos, o batismo por aspersão, a tendência de buscar do Estado o apoio para impor a religião sobre os outros. Em toda a história, não há outro caráter que represente tão bem o sistema papal, seu caráter, obras e culto, como a impura esposa de Acabe, Jezabel. Jezabel era uma pagã casada com um judeu. E tal é o caráter do sistema papal, nos seus principais elementos, o paganismo unido com o judaísmo obsoleto. Jezabel é descrita como uma mulher que se diz profetiza. O papado professa pretender ser o único mestre infalível do céu e ensinar a verdade de Deus, mas não ensina a verdade de Deus. O papado é um sistema de obras, uma religião de cerimônias, de penitências, de jejuns, missas, rezas, vigílias, abnegações, macerações do corpo, purgatório, superprivilégios e santidade meritória dos santos, pelas quais ela se propõe salvar os seus devotos. Jezabel era adúltera. O papado, acima de tudo, tem se caracterizado por suas relações com os reis e potestades da terra, fazendo o que lhes agrada para conservá-los sob a sua direção e ensinar o povo de Deus a se submeter e aceitar as formalidades mundanas como meios de se obter a vitória cristã. Jezabel foi uma perseguidora e matadora dos profetas e das testemunhas de Deus. E o que mais distingue o papado é a severidade mostrada contra aqueles que se levantaram contra suas ímpias pretensões. O que mais distingue o papado são as torturas públicas e secretas e matança dos santos que queriam seguir a Bíblia. Deus não colocou na terra um trono para que seus apóstolos reinassem. O que Deus planejou para seus apóstolos na terra está descrito nas palavras do apóstolo Paulo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, que diz: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Os apóstolos e sucessores de Jesus não estariam reinando nesta terra. O Novo Testamento inteiro é contra a ideia dos apóstolos reinando na terra antes da volta de Jesus. Mas na igreja de Tiatira, a Jezabel papal reina e se relaciona com os grandes da terra, prostituindo-se com eles. O Novo Testamento apresenta o quadro da verdadeira igreja e apóstolos de Deus sendo perseguidos e não perseguindo. Os apóstolos de Jesus sendo mortos, mas não matando ninguém. Sendo fugitivos, mas não reinando. Sendo separados do mundo, mas não se relacionando amigavelmente com os grandes da terra. Exaltando a palavra de Deus, a Santa Bíblia, não promovendo a queima e extermínio da Bíblia. O Espírito Santo sendo o vigário de Cristo e substituto de Jesus na terra, não o Papa que se proclama vigário de Cristo. A supremacia do Espírito Santo é o que a Bíblia ensina, não a supremacia papal. Jezabel papal tem usurpado a autoridade e atributos do Espírito Santo. Jezabel papal reina ao invés de se sujeitar, proclama-se infalível, negando a verdade bíblica de que somente Deus é infalível. O tempo em que Jezabel reinou com supremacia sobre a terra, 538 a 1798, foi necessariamente o período mais corrupto do cristianismo. Os historiadores chamam este tempo de a Idade Escura, exatamente a fase que se seguiu ao período de Pérgamo. No período de Pérgamo, a igreja ainda não estava reinando sobre a terra. Naquele tempo, Pérgamo, ainda quem reinava eram os imperadores de Roma. Eram os imperadores de Roma, no período de Pérgamo, que convocavam concílios, punham e depunham os bispos. A igreja era meramente uma ferramenta nas mãos deles. Porém, no período de Tiatira, a situação mudou totalmente, porque a igreja começou a reinar. Agora a igreja, o bispo de Roma, punha e depunha os reis. Jezabel colocou seus pés sobre o pescoço dos reis e distintamente usou a Bíblia para impor sua supremacia e exigir submissão. A história mostra quão trágico foi o reinado do terror da igreja no período da Idade Média.
quando os santos do Altíssimo foram massacrados, perseguidos por 3 anos e meio proféticos. O sangue dos santos foi derramado a tal ponto de a profecia dizer que Babilônia ficou embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, verso 6. Por volta do ano 1200, foi estabelecido o mais terrível de todos os estratagemas do papado, chamado a Inquisição. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras, centenas de anos antes da Reforma. Por volta do ano 1140, o número dos reformadores era tão grande que alarmou o papado. Pedro Valdo, nativo de Lyon, famoso por sua piedade e ensino, tornou-se um forte opositor ao papado e desse tempo em diante os reformadores passaram a ser chamados de os valdenses. Rejeitavam o culto às imagens como idolatria. Os valdenses guardavam o sábado. A igreja dos valdenses, em sua pureza, simplicidade, assemelhava-se à igreja dos tempos apostólicos do primeiro século. Roma decidiu exterminar os valdenses. Uma bula foi promulgada pelo Papa Inocêncio VIII, condenou-os como hereges e entregou-os ao morticínio. Os valdenses não eram acusados como ociosos, ou desonestos, ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do aprisco. Por isso, ordenava o Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a abjurar, deveria ser esmagada como serpentes venenosas. Assim foram massacrados os valdenses. No período de Tiatira, tem também o grande reformador João Wycliffe. Em 1328, nasceu na Inglaterra João Wycliffe. Ele se tornou arauto da Reforma, não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. Como professor de teologia em Oxford, João Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Tão fielmente apresentava ele a verdade aos estudantes que recebeu o título de doutor do Evangelho. Mas a maior obra da vida de João Wycliffe foi a tradução da Bíblia para a língua inglesa. A Bíblia foi traduzida por Wycliffe, logo teve acesso aos lares do povo, e o povo começou a ler a Bíblia na sua própria língua. Os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz de João Wycliffe. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a espalhar-se e seus seguidores eram chamados de lollardos. Os monarcas ingleses, ávidos de aumentar seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Em 1401, pela primeira vez na história da Inglaterra, a fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho. A primeira pessoa a ser queimada ali na Inglaterra foi William Santry, um sacerdote. Ele foi queimado em Smithfield. Logo em seguida, foi queimado Cobham. Foi acusado por ser seguidor das doutrinas de Wycliffe. Ele foi enforcado e então queimado em 1419. Queridos, por esse tempo, 36 pessoas denominadas lollardos, seguidores de Wycliffe, foram mortos em St. Giles, pela única razão de serem seguidores das doutrinas de João Wycliffe. Por decreto do Concílio de Constança, mais de 40 anos depois da morte de João Wycliffe, seus ossos foram exumados e publicamente queimados e as cinzas lançadas em um riacho vizinho. Depois de João Wycliffe veio João Hus. Nasceu ali na Boêmia por volta do ano de 1380. Em 1398, João Hus começou o seu bacharelado em divindade e foi mais tarde escolhido como sendo o pregador da igreja de Belém, em Praga, e diretor e reitor da universidade. O evangelho já tinha sido implantado na Boêmia já no século IX. A Bíblia achava-se traduzida e o culto público era celebrado na língua do povo. Muitos dos valdenses e albigenses, pela perseguição, expulsos dos seus lares na França e na Itália, fugiam para a Boêmia. João Hus era sincero membro da Igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais. Um cidadão de Praga, chamado Jerônimo,
trouxe consigo, ao voltar da Inglaterra, os escritos de João Wycliffe e foram colocados na mão de João Hus. João Hus leu as obras de Wycliffe, começou a estudar acuradamente os escritos de Wycliffe e começou a ver claramente o verdadeiro caráter do papado. Da Boêmia, a luz se estendeu para a Alemanha. Jerônimo se uniu a João Hus. Daí em diante, os dois estiveram sempre juntos até a morte. João Hus foi condenado à fogueira e entregue às autoridades seculares para ser executado. Quando as chamas começaram a envolver o corpo de João Hus, ele se colocou a cantar. Ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou até que sua voz silenciou para sempre. O martírio de João Hus foi seguido pelo martírio também de Jerônimo, que foi morto logo depois dele. Ambos se portaram com firmeza de ânimo quando se lhes aproximou a última hora. Prepararam-se para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. Queridos, os albigenses, os valdenses, eles eram mortos nas montanhas do Piemonte. Idêntico testemunho da verdade era dado pelos seus irmãos albigenses ali na França. Eles foram condenados pelo Concílio de Latrão por ordem do Papa Alexandre III. A noite de São Bartolomeu, dia 22 de agosto de 1572, foi uma noite de massacre aos cristãos na França. Começou esse diabólico morticínio contra os cristãos reformadores. Um sino badalando à noite foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas foram arrastados para as ruas e assassinados a sangue frio. Durante 7 dias, perdurou o massacre da noite de São Bartolomeu. Na cidade de Paris, não se respeitava nem sexo nem idade. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente massacrados e mortos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 cristãos. Quando as notícias do massacre chegaram até Roma, até o Vaticano, o clero exultou, bateu palmas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegres salvas e Gregório XIII celebrou com uma medalha que foi cunhada para comemorar a morte dos cristãos no massacre de São Bartolomeu. Queridos, o papado hoje se apresenta ao mundo com uma face serena, mansa, tranquila, voz suave, falando de amor, de tolerância, mas ele ainda mantém os mesmos dogmas e insiste em se proclamar como sendo a única fonte da verdade, a única fonte de salvação, a única igreja infalível. Roma papal não mudou e nunca mudará. A história do passado vai se repetir em nossos dias, porque novamente a profecia diz que todas as nações da terra vão se submeter ao papado. Isso está claro aqui em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, o verso 3. Aqui diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, 1798, e a sua chaga mortal foi curada, 1929 para frente, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esta é uma profecia cujo cumprimento tem mais direta aplicação aos nossos dias. Queridos, em Apocalipse capítulo 2, verso 24 e 25. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2 e os versos 24 e 25. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Que doutrina? A doutrina de Jezabel, a doutrina pagã. Aos restantes que estão em Tiatira. É uma referência aos grupos de cristãos sinceros e leais a Jesus na Idade Média. Os valdenses, os albigenses, os lollardos, os irmãos unidos, a igreja dos irmãos na Boêmia e Morávia. Por isso diz aqui: mas eu vos digo que aos restantes dos que estão em Tiatira, Deus tinha um remanescente fiel naquele tempo. Deus tem hoje um remanescente fiel também.
a todos quantos não têm esta doutrina, a doutrina aprovada pelo papado, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, não beberam do vinho de Babilônia, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, retende-o, a justificação pela fé, pregada por João Wycliffe, pregada por Pedro Valdo, pregada por Jerônimo, por João Hus, por Martinho Lutero, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Temos que reter esta doutrina pura e cristalina da Bíblia. E o verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Vencer. O vitorioso Jesus dá para você e para mim a vitória. Aleluia! Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. É aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Você e eu precisamos perseverar firmes em Jesus Cristo cada dia, até o fim. Eu lhe darei poder sobre as nações. Você e eu vamos reinar com Jesus Cristo 1000 anos. Receberemos poder sobre as nações. E aqui diz o verso 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Queridos, neste mundo os ímpios se mantêm no poder, e os servos de Cristo são perseguidos. Porém, virá o tempo em que o reino de Jesus será implantado. Ele arrebatará a sua igreja para o céu. E vamos viver e reinar com Cristo 1000 anos no céu. As nações serão entregues pelo Pai nas mãos de Cristo, a fim de serem regidas com vara de ferro. Associadas a Cristo em sua obra de poder e de julgamento estarão os santos de Deus. Reinarão com ele nesta função por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Durante esse período é determinada a sentença de morte e o grau de castigo para os homens ímpios e para os anjos maus. Ao final dos 1000 anos, todos os santos partilharão com Cristo a execução da sentença sobre os ímpios. A promessa final é que todos os santos de Deus receberão a estrela da manhã. E aqui diz, verso 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta promessa de Jesus Cristo é uma promessa para você. A estrela da manhã, mencionada por Jesus Cristo, ali em Apocalipse 22, verso 16. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22, 16. Essa estrela da manhã é Jesus. Diz aqui Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O presente que você e eu vamos receber é a estrela da manhã. É Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nosso eterno irmão mais velho, aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu por nós e vai voltar para nos buscar. Este é o presente oferecido por Jesus Cristo. Queridos, assim como houve um período de perseguição ao povo de Deus, no tempo em que adoravam o sol, no tempo de Jezabel, 3 anos e meio literais de perseguição ao povo de Deus, em que Deus reteve as chuvas. Esse período literal de 3 anos e meio, depois se tornaram 3 anos e meio proféticos, falando da supremacia papal da Idade Média, 1260 anos. Mas, queridos, agora no tempo do fim, novamente a profecia de 3 anos e meio aparece. Esta profecia de 3 anos e meio aparece exatamente aqui em Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Falando da recuperação do poder papal no mundo todo. Fala também da supremacia papal no tempo do fim. Depois que a ferida mortal for curada, depois que for implantado o decreto dominical, começa a supremacia papal do tempo do fim. Jezabel papal vai voltar a reinar sobre o mundo inteiro. Por quanto tempo? 3 anos e meio literais, 42 meses. Aqui nós lemos em Apocalipse 13, verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Queridos, essa é uma profecia para os nossos dias. Deus abreviou o tempo de 1260 anos,
Deus abreviou para 1260 dias. Será a última supremacia da Jezabel papal. E Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo dará para você a estrela da manhã. Aquele que vencer, eu lhe darei poder para reinar comigo. Nós vamos reinar com Jesus Cristo. Meus queridos, Jesus Cristo tem uma promessa para você, que conforta o nosso coração. Ele disse, eu irei, mas eu voltarei. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja perseguida, massacrada. Mas esta é a igreja amada por Jesus Cristo, que guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Ela não vai se dobrar diante de Jezabel. Ela não vai se submeter a Jezabel. Mas ela é fiel a Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo é o grande e vitorioso. E nós, com Jesus Cristo, somos mais do que vitoriosos. Ele supre todas as nossas necessidades. Eu deixo com você esta certeza da vitória em Jesus Cristo. Eu deixo com você esta certeza do amor de Jesus, do cuidado que Ele tem por você. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. E que você se mantenha fiel. Que as tuas últimas obras sejam melhores do que as primeiras. Que o reavivamento do Espírito Santo ocorra na minha e na sua vida. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Deixo com vocês a paz de meu Jesus. Amém.